A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, teve uma irmã que me mandou a mensagem de manhã, outra agorinha mesmo, e me enviando até esta notícia em que está aí viralizando pela internet, né? Vários canais estão mencionando esta parte e eu queria ver com vocês se realmente isto está acontecendo. Mediante o título do vídeo, duas coisas: a China mandando estocar comida e caindo maná do céu na África, na Angola. Diz que é tipo um floco adocicado em que tem sabor de pão de mel, em que os africanos estão adorando, né? Que seria até como alimento para eles lá na Angola, né? Na África em geral. Então vamos ver isso, irmãos. Irmãos, referente ao cair maná do céu lá na África, eu procurei aqui ver se realmente está acontecendo, irmão, e encontrei aqui no site, até um site adventista, viu? Este site, irmão, é de 26 de novembro de 2013. Este maná que cai do céu, ele não começou agora, é desde 26 de novembro de 2013 esta reportagem. Durante o êxodo judeu do Egito em direção à terra prometida, Deus providenciava alimento para o povo em forma de maná, um alimento descrito em forma de flocos e com sabor adocicado que caía do céu todas as manhãs. O pastor adventista revelou neste site, em seu vídeo publicado recentemente, que durante um ano em que trabalhou como voluntário na África, ensinando teologia a seminaristas de Angola, soube de uma região do país onde havia relatos que o maná descrito pela Bíblia caía no campo. Curioso sobre este assunto, ele e sua esposa foram ao local, acompanhado por outros irmãos angolanos, e descobriram que, apesar de em poucas quantidades, o maná ainda caía. No vídeo, o pastor Araújo explica que na região há uma missão cristã e que seus voluntários passaram por muitas privações desde 1939, quando houveram os primeiros relatos da queda do maná naquela época. Isso quer dizer, peguei uma reportagem antiga de 2013 e que aqui relata nesta reportagem antiga de 2013 que em 1939 teve os primeiros relatos na África. Mais recentemente, uma criança descobriu o maná enquanto os adultos se reuniam para definir o que fazer para obter o alimento, já que era época de seca. Segundo o testemunho da criança, teria voltado com as mãos cheias de flocos brancos, dizendo que homens vestidos de brancos teriam dito que eles poderiam se alimentar daquilo. Não existe explicação natural para aquilo, porque é um lugar específico. E não é em grande quantidade, porque não há necessidade disso. Porque será que isso cai ali desde a época em que caiu uma grande quantidade? Para mim, ao analisar um pouco a maneira como Deus trata seus filhos, é que Deus ainda quer dizer o seguinte: meu filho, se você um dia passar necessidade, não temas, não tenha preocupação, porque eu vou te sustentar. Isso me fez lembrar daquela passagem da Bíblia que diz que seu pão e suas águas serão certas. Não importa o que venha, desde que nós somos filhos de Deus, confiemos nele inteiramente. Nós não vamos morrer de fome, comentou o pastor. Irmãos, essa parte em que eu estou lendo aqui, que está aí na mídia, como uma parte que possa ser alguém falando que é recentemente, mas em 2013
teve essa reportagem, e essa reportagem de 2013 que eu estou lendo diz que em 1939 já começou esses primeiros relatos, né? Agora que Deus, ele na hora, ele faz aparecer alimento, isso daí, quem tem fé não tem dúvida, irmãos, que Deus prepara mesmo. Ainda mais num local como a África, em um local distante em que só Deus mesmo, né? Nós aqui, brasileiros, país que pelo menos, graças a Deus, um país abençoado por Deus, em que tem alimentos. Então, irmãos, esta parte do maná, para nós aqui, que moramos, né, brasileiros, que moramos num país abençoado por Deus, onde a alimentação nossa aqui, Deus sempre prepara, né, irmãos? Não precisaria aqui cair um maná, né? Não precisaria. Mas no local deste, irmãos, às vezes Deus cria algum caminho para que a pessoa não passe fome, como diz, né? Como está escrito na Bíblia, né? Que Deus nunca vai deixar, né, o seu povo sem o alimento, né, irmãos? E esta é como eu disse, é uma reportagem de 2013, em que está rodando agora. Eu vou colocar aqui atrás a foto dos flocos que caíram, né? Não sei se até hoje cai, ou se já encontraram até hoje esta parte que é o povo em forma de maná, um alimento que cai, né? Lá na Angola, na África, né, irmãos? Irmãos, e a outra parte em que nós temos que falar aqui, irmãos, veja bem, eu tenho visto irmãos comentar, assuntar sobre a China. Esta reportagem é nova, viu, irmãos? Essa reportagem é de 3 de novembro de 2021. China orienta cidadãos a estocarem comida diante do avanço da pandemia. Medidas rígidas estão sendo tomadas nas tentativas de evitar mais uma onda do Covid-19. Por que isso daí, né? Aqui em São Paulo diz que o governo chinês pediu para que as pessoas mantivessem estoque de produtos básicos de alimentação, enquanto as autoridades apertam as regras para controlar o novo surto do Covid-19 no país. Começou lá, vocês lembram? Que o surto começou na China, veio pelo país, pelo mundo inteiro, né? Porque retornou agora de novo para a China, né? Olha só o que falaram aqui. O Ministério do Comércio publicou nesta segunda-feira um aviso que não citava a pandemia, mas que encorajava o mercado e as autoridades encarregadas de áreas que passaram por ali por lockdown recentemente a garantir abastecimento de alimentos e preços estáveis antes do inverno. Após uma recente alta nos preços dos vegetais e um surto crescente de Covid-19. As informações são da Reuters, que teve acesso ao documento. A China lida com volatilidade nos preços de alimentos no período que antecede o inverno. E os preços de hortaliças, por exemplo, subiram devido às chuvas e inundações. O anúncio do governo gerou uma onda de desespero e muitas pessoas correram para os supermercados em busca de suprimentos extras de óleo de cozinha, arroz, entre outros. Inclusive, a imprensa local publicou lista de itens para estocar em casa, como macarrão, vitaminas e até lanternas. Entre as restrições, o governo chinês orientou que os cidadãos que estão viajando não retornem neste momento. Em Pequim, que registrou apenas 31 novas infecções desde outubro, o governo local fechou cinemas e locais de entretenimento e deixou áreas residenciais em lockdown. Tamanha preocupação com o avanço do surto. Isto é na China, né? Não vamos ler mais aqui, que a reportagem é muito extensa, mas veja só, né? Nós comentando aí no começo, né? Uma notícia em que se cai até hoje, né? Mas uma notícia em que caiu os primeiros casos em 1939, teve a reportagem em 2013,
que uma criança, como descreve aí, estava passando pelo local e encheu a mão com essas gotículas adocicadas, que são flocos, né? E, irmãos, e esses flocos adocicados foi para análise, né? E foi comprovado que é comível. O ser humano pode comer. Foi comprovado. Não há nada em que muitos dizem aí que né, tem reportagem que eu já ouvi falando que é excremento de bichos, né? Que o bicho se alimenta da seiva que cai e automaticamente, né, faz o cocôzinho dele e é o excremento dele em que é adocicado e a pessoa come dizendo que cai maná do céu. Como? Voltando a essa reportagem primeira, como eu disse, Deus, ele prepara o alimento sim. Não vamos ficar com falta de fé, né? Mas há várias coisas que pode também acontecer dessa forma. E na África, imagine na África, você estando lá na África, um local distante, você com fome, acha que Deus não vai te ouvir? Deus não vai preparar? Teve um irmão que passou uma necessidade de fome, irmãos. Ficou com fome. Na casa dele, atrás no quintal, nasceu uma plantação de almeirão, irmãos. E aquela plantação de almeirão, junto com alguma plantaçãozinha que ele fez ali, durou até a prova dele. Mas que ele ficou sem pôr alguma coisa dentro da barriga, do estômago, não ficou, irmãos. Então, irmãos, vamos agora, ó. Tem um outro país que diz que está com este problema. Vamos lá para esse outro país. Pela reportagem, irmãos, na Europa parece que o Covid está aumentando de novo. Aqui nós já vamos pelo país da Alemanha. Veja bem, a Alemanha registrou nesta quinta-feira, foi ontem, né? Quinta-feira, dia 4, um recorde de casos diários desde o início da pandemia de coronavírus no país, com quase 34 mil casos em 24 horas. Os dados são do Instituto de Vigilância Sanitária Robert Koch. O recorde anterior foi alcançado em dezembro de 2020, quando houve 33.777 novos casos. Ao todo, irmãos, a Alemanha acumula mais de 4,6 milhões de casos desde o início da pandemia no país, que, segundo o governo, enfrenta neste momento uma quarta onda muito severa que afeta os não vacinados. A alta de casos na Europa, diferentes países da Europa, relata uma alta de novas infecções. A Holanda voltou a impor restrições para conter a pandemia. Na Alemanha, especificamente, altas de casos diários é acreditada em parte de atraso de notificações por causa de um feriado. O chefe de gabinete de Angela Merkel afirmou que os governos regionais da Alemanha precisam acelerar as vacinações de pessoas mais idosas, mais velhas, como diz aqui, né? Aqui eles usaram um termo mais velhas, mas é idosos, né? A Organização Mundial de Saúde está preocupado com o ritmo das transmissões. Diz que até 2022, até fevereiro de 2022, vai ter cerca de 500 mil de mortes na Europa. Vemos aí na China, né? Na China, na Ásia, em que também eles estão estocando alimentos. Aí você me pergunta, mas irmão, será que essa notícia não é do começo da pandemia? Não, irmãos. Tá aqui o site, G1. Ó, quinta-feira, tá aqui, ó. Quinta-feira, dia 4/11 de 2021. Pode colocar na busca aí que vocês vão ver. Vocês vão ver que está acontecendo aí na Europa de novo, o Covid aumentando, né? Aqui no Brasil tá muito quieto. Tá muito calado. Não sei por quê. Você já ouviu dizer alguns boatos aí do Covid em sua cidade? Não tá muito quieto. Será por quê? Será por causa do carnaval que está próximo? Falta o quê pro carnaval? Menos de 3 meses?
para o carnaval? Será se esse ano estão querendo ficar quietinho, esconder que nem escondeu o ano passado? Se na Europa, na China, já está assim, aumentando de novo. Aqui no país o foco do Covid caiu tudo sobre o aumento da gasolina, aumento das coisas. Na China, que é um país rico, cheio de dinheiro, estão já mandando o povo a estocar comidas, né? Não perecíveis. Então, irmão, fica aqui o aviso. Nós falamos aqui no vídeo de hoje sobre este maná que está aí nas redes sociais, que cai do céu. É um maná já antigo, viu, irmãos? A irmã me mandou mensagem de manhã, falou: irmão Paulo, olha o que está acontecendo. Falei: irmã, é antigo esta reportagem. Pode pegar a reportagem aí no Google, que vocês vão ver que é de 2013, 2016, né? E nessas reportagens já está contida que em 1939, na África, na Angola, já tinha este maná, o qual já vinha desde a época essa notícia. Mas, irmãos, não estamos dizendo que é mentira, não. É verdade. Pelos relatos que tem aí, documentado na internet, pastores africanos garantindo que é verdade. Agora, basta saber o maná do céu do jeito que a pessoa gostaria que fosse. Você gostaria? Se Deus mandasse um maná do céu para te socorrer, mesmo sendo no Brasil, né, que é um país, né, abençoado por Deus, você não pediria um outro tipo de maná, né, que você gostaria? Assim, ó, Deus é o dono do ouro, da prata, né, se Deus manda o maná, né, você não pediria? Pediria só gotinhas, né, gotinhas de açúcar, como diz aí, né, que uns falam que é excremento de animal, né, descrendo, né, que Deus supre os passarinhos, os animais, como Deus trata deles. Eles não trabalham, Deus trata os animais, tudo criação de Deus. Então, irmãos, falando sobre esse problema do maná que desceu lá na África, falando sobre a China mandando estocar alimento, e da Alemanha e outros países da Europa em que o caso está aumentando, e aqui no Brasil não se fala nada, né? Comentem o que vocês acham sobre essas 3 notícias aqui do vídeo, no canal, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.